Olá, este é o podcast do Ministério Vitória na Palavra. Eu sou Rosângela Biring e estou aqui para trazer a você uma palavra de esperança, de fé, para que possamos juntos vislumbrar, nesses tempos que se mostram tão difíceis, a palavra de conforto que só encontramos na Palavra de Deus, que está na Bíblia. Nesse novo episódio, minha amada, meu amado, vamos juntos estudar a história de Jonas. O que ela nos traz de ensinamentos? A desobediência e as suas consequências. Vamos ver o seu chamado, vamos ver que para cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem um projeto e Deus tem planos para cada um de nós sermos canais de bênção a outras pessoas. No decorrer da nossa vida, tem algumas coisas que são para nós mesmos realizarmos, algumas coisas que Deus coloca em nossa vida para realizarmos, mas simplesmente negligenciamos o seu pedido, negligenciamos a sua fala e negligenciamos a sua ordem. E custamos a compreender, a identificar que se determinada tarefa é para nós realizarmos, sim, é para nós realizarmos. Pode ser que queiramos e venhamos até transmitir para outra pessoa, mas quando é para nós realizarmos, não tem outra saída, é para nós realizarmos. E onde quer que estejamos, nos será cobrado. E Deus faz com que venhamos a assumir a nossa responsabilidade. Minha amada, meu amado, no livro de Jonas, capítulos 1, 2 e 3, mostra exatamente isso. E diz assim a palavra de Deus: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um aos seus deuses e lançaram ao mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou, e dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu, agora por que razão nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?
E ele lhes disse: Eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: Por que fizestes tu isto? Pois sabiam que os homens que fugiam de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ó Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor, pois com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz, porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Deus meu Senhor. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será submergida. E os homens de Nínive
creram em Deus e clamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, e de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Minha amada, meu amado, como lemos, Jonas não se achou à altura de realizar o que o Senhor tinha traçado de planos para ele. Comumente atribuímos a incumbência para outras pessoas realizarem, que justificamos serem mais capazes. Mesmo Jonas, conhecendo profundamente o Senhor e sendo ele, Jonas, um profeta de Deus, não se achou capaz, pelos mais diversos motivos particulares que ele, Jonas, tinha. Também Jonas fez julgamento quanto ao merecimento daquele povo e então não queria obedecer e cumprir tal missão, por achar que aquele povo não merecia a misericórdia de Deus. O livro de Jonas nos relata exatamente o propósito supremo de Deus, que é o de ir por todo o mundo e pregar o Evangelho, não importando para quem seja e como esteja esta pessoa. Existem pessoas, membros de igreja, que não se veem com a chamada para realizar o ID de Jesus. Minha amada, meu amado, pare um pouco e pense nas tarefas que você realiza dentro da sua igreja. Talvez você já esteja pensando que com sua avançada idade já esteja na hora de deixar os mais novos assumirem tais ocupações ou tais posições ou tais compromissos e que você já esteja na condição de descansar um pouco. Afinal, já trabalhou tanto na obra de Deus? Mas quando lemos e procuramos estudar, ver seus ensinamentos da história de Jonas, vemos um homem que não concordou com o Senhor e comprou uma passagem para um lugar distante, para o lugar mais longínquo de Nínive, ou seja, Tarsis, que ficava a sudoeste da atual Espanha, a uma distância de aproximadamente 4.000 quilômetros de Israel, ou seja, um dos lugares mais remotos em relação à Terra Santa, em direção bem oposta a Nínive. Assim como Jonas, realizamos nossos julgamentos e pensamos: este povo não merece, essa pessoa não é merecedora, e nos colocamos por instantes no lugar de Deus sem tomarmos tal consciência
desse fato, dessa situação, e saímos a julgar quem merece, quem não merece a salvação. Fugimos do que nos é incumbido e de algo que é obrigação nossa de realizar. E Jonas foi para o porão, acreditando que lá ele estaria mais camuflado, onde ele estaria escondido de Deus. Ledo engano. Deus tem ciência de tudo o tempo todo. Esquecemos que Deus é onisciente, onipotente e onipresente, ou seja, onisciente, que tem saber absoluto, pleno, que tem conhecimento infinito sobre todas as coisas. Onipotente, que pode tudo, que é o Todo-Poderoso. E, enfim, o onipresente, que está presente em todos os lugares, em todas as partes desse mundo ao mesmo tempo. E Jonas dorme tranquilo em um sono profundo, mas o Senhor já tinha falado com ele. Sendo assim, agora era necessário entrar realmente com uma ação. E então, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Minha amada, meu amado, é sempre assim. Deus tem de nos quebrar para que realizemos aquilo que é para nós fazermos. E para ninguém mais realizar, apenas para nós fazermos. Para eu fazer ou para você fazer. E depois de muitos questionamentos do porquê de toda aquela fúria do mar, a tripulação clama a Deus e levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Minha amada, meu amado, quando estamos em dificuldades, quando não visualizamos uma saída, nos voltamos novamente a Deus, com aquele primeiro amor de quando entramos na igreja, de quando começamos a caminhada com os outros membros da igreja. Este primeiro amor retorna. Quando estamos em dificuldades, a primeira coisa que nos passa à mente é Deus, é o Senhor, é o Jesus. E a tripulação, então, em agradecimento pelo mar, pela embarcação ter voltado ao normal, fazem votos de agradecimento. Curioso que quantas vezes lançamos votos, falamos, prometemos ao Senhor, promessas a Deus, barganhando por alguma coisa. E depois de realizada a nossa petição, não cumprimos, esquecemos, postergamos e até repassamos para outra pessoa o nosso voto, o nosso compromisso assumido com Deus. Mas eis que somos nós mesmos é que temos que cumprir o que Deus colocou em nossas mãos. E então deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e este Jonas 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Amados, Deus sempre faz cumprir aquilo que já tinha predestinado. Vou repetir. Minha amada, meu amado, Deus sempre faz cumprir aquilo que já tinha predestinado.
Mas minha amada, meu amado, você pode me questionar, mas e o livre-arbítrio? Nós não podemos escolher qual o caminho tomar? Sim, podemos e temos o livre-arbítrio. Mas aqui estamos falando de uma chamada, de um chamado especial, de um chamado que Jonas tinha no coração dele, que era o de seguir ao Senhor, e tanto assim que ele já era um profeta. Mas Jonas orou, refletiu, pensou por 3 noites e viu que era para ele mesmo, e então falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. E veio a palavra do Senhor 2ª vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. O que Deus tem para cada um de nós realizarmos, de um jeito ou de outro, chegaremos naquele lugar determinado para a realização daquela tarefa. Pode a nós parecer impossível, mas para Deus nada é impossível. Ele mesmo, Deus, poderia realizar tal tarefa, mas não. Deus quer você, Deus quer eu trabalhando na obra dele. Quer dar a você poder e graça para levar a salvação a outras pessoas. Assim como ele, Jesus, veio aqui na terra e o fez. Jonas talvez tenha tido vergonha, tenha se sentido humilhado em chegar até aquele povo tão desqualificado e nada merecedores. Mas pense, minha amada, meu amado, quando Jesus estava aqui na terra, por onde Jesus andava? Com quem Jesus andou? Quem Jesus defendia com a justiça divina? Mas a sua oração o levou ao caminho certo. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. E então falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Deus é tão misericordioso que escuta e imediatamente nos responde, embora Jonas tenha ficado 3 noites nas entranhas do peixe, o que não deve ter sido nada agradável. Mas foi o tempo necessário para meditar e avaliar a grandeza de Deus e a grandeza do ato de poder falar da salvação a outras pessoas, de falar do Senhor para outras pessoas. Confirmando o que Deus tinha de propósito para Jonas, novamente lhe fala: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Minha amada, meu amado, então depois de caminhar por 3 dias, entrou em Nínive e com a graça de Deus e inspirado pelo Espírito Santo, aconteceu o impossível. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. O chamado de Deus, a vocação para o trabalho missionário, não tem idade. Não se ache velho demais para uma nova caminhada dentro da obra de Deus. Não se ache novo demais para ingressar em algo que não tenha
experiência e talvez você pense que seria uma loucura de largar coisas tão sólidas como o conforto da sua casa e coisas materiais na sua vida e coisas até emocionais para seguir a palavra de Deus, para seguir o que Deus colocou no seu coração, o que Deus falou no seu coração. Apenas escute a voz de Deus falando ao seu coração da vocação missionária que você tem em sua vida. Minha amada, meu amado, a tua chamada é somente tua e única. Ela é um presente especial para você, de Deus. Assim como Jonas, você poderá pegar um outro barco, um outro rumo, uma outra direção, e assim como Jonas ficará 3 noites nas entranhas da escuridão, ou seja, ficará na escuridão dos problemas, no silêncio da noite, perdido a procurar uma saída. Mas Deus, de qualquer forma, irá te levar até onde Ele, nosso Deus, desejar e da forma mais extraordinária para aquilo que Ele projetou para você, para a sua vida, especialmente para você. Não temas, apenas creia, tenha paz no coração e não pense quão estranho e insensato poderá ser, pois para Deus nada é impossível. Contudo, minha amada, meu amado, gostaria de pensar mais sobre Jonas e lhe dizer que talvez sua missão não esteja relacionada apenas às suas atividades na igreja. Sua grande chamada missionária, sua obra com Deus, esteja bem mais próxima de você do que você imagina. Ou seja, você evangelizando, falando do amor de Jesus para um vizinho seu, para o seu colega de trabalho, e não se surpreenda de que, se sua chamada seja mesmo dentro da sua própria casa com um familiar seu. Minha amada, meu amado, o desejo do meu coração é que você não tenha vergonha de ter a Deus na sua vida, não tenha vergonha de falar de Deus, não tenha vergonha de levar a palavra da salvação a outras pessoas, não importando onde estejam e não fazendo julgamentos. O desejo do meu coração é que você creia na sua chamada missionária e deixe Deus agir, realizando milagres através de você. Minha amada, meu amado, espero por você no próximo episódio do podcast Vitória na Palavra. Eu sou Rosângela Biring, trazendo uma palavra de esperança, de fé, de dentro da Bíblia, que é a palavra de Deus, para você, minha amada, meu amado.